Bem, estamos de volta com o Argumento para conversar com o arquiteto Aldo Urbinati. Aldo, é um prazer tê-lo aqui, muito obrigado por ter vindo. Obrigado você. Você é paraense, mas fez toda a sua formação fora, né? Isso, Você tem selos de São Paulo e de Londres. Eu me formei no Mackenzie, em São Paulo, e depois fiz o mestrado e o doutorado na Architecture Association em Londres. Mas, Aldo, o que ele traz aqui foi um projeto bastante interessante da feitura de uma grande maquete do Centro Histórico de Belém, aproveitando os 400 anos da cidade, não é isso? Isso tudo começou num telefonema que eu fiz para minha mãe, que eu queria dar um presente para a cidade de 400 anos, no meu 40 anos. E ela me indicou, então, o vizinho dela de infância, que era o Flávio, o professor Flávio Nassar, que estava à frente do Fórum Land, na UFPA, que, num encontro muito caloroso, recebeu o presente, que era a ideia de se fazer um modelo, ou seja, uma maquete, uma miniatura da cidade, em escala, de todo o centro antigo, ou seja, da parte mais antiga da cidade. É um trabalho muito específico, né? Você já faz isso, o seu escritório já trabalha com isso. Hoje eu vejo os arquitetos modernos e da sua geração também, todos com maquete eletrônica e tudo mais. Exato. E eu acho tão bonito uma maquete física, você entende mais a coisa, não é? No meu escritório em São Paulo, há mais de 10 anos, a gente sempre trabalhou com maquetes feitas à mão, um pouco como bricolagem, corte e costura ali. E eu acho que eu vim de uma última geração de arquitetos formados então em São Paulo, que fazia-se tudo à mão, trabalhava na prancheta, e já tinha alguns colegas que começaram a trabalhar com computador, então eu venho dessa última leva daqueles arquitetos que trabalham na prancheta mesmo. Então a maquete feita à mão é algo que está mais próximo do meu trabalho, mas acho que no caso do trabalho em Belém, vinha do fato de se querer fazer em grupo isso, com vários estudantes, e dividir o tablado, ou seja, a mesa da maquete, com várias Eu acho pessoas. que esse é o item mais interessante do projeto, é o envolvimento do alunado de arquitetura, que não é só da Universidade Federal do Pará, Exato. As privadas também estão participando. Exatamente. Né? E esses jovens acabam se envolvendo na coisa de uma forma, eu fui conhecer lá, é muito interessante. E qual é o processo? Quando você imagina que será concluído? Porque são tantos detalhes, são tantos prédios, né? Exatamente. Vocês vão fazer um corte do Centro Histórico. O Centro Histórico de Belém é ali pela Praça da República, para lá. Isso. Incluindo a Cidade Velha. O Centro Histórico legal, por assim dizer, juridicamente, ele é um retângulo muito grande que tem de um lado a Assis Vasconcelos, do outro lado o Canal da Tamandaré, então aqui a Bahia e aqui o Rio, né? Vamos dizer o Guamá entrando no Guajará. Então, esse retângulo está sendo representado lá na escala de 1 para 250, que dá uma área de 35 metros quadrados. Era uma escala para se poder ver os prédios ainda, mas também poder se ver o conjunto, o volume da cidade. Eu vi que tem tantos detalhes que até a parte interior das igrejas, dos prédios maiores, está contemplada, está lá. A vantagem de escolher essa escala, por isso que deu essa maquete desse tamanho, foi a chance de, então, se aproximando dela, você vai poder ver os cheios e os vazios dos edifícios, como os arquitetos dizem, ou seja, janelas, as portas, os detalhes, alguns ornamentos que te fazem identificar a silhueta de alguns prédios. E à medida que você vai andando longe, você vai mais vendo como aquilo se comporta. Aldo, você imagina que isso seja uma atração turística? Porque cultural, sem sombra de dúvida, mas turística também, que o turista quer que chegue e tenha interesse em... Você sabe que logo no começo, enquanto estava se decidindo onde colocar a maquete, o Fórum Land achou muito interessante que ali, então, a maquete passasse a morar, vamos dizer assim, por um tempo, porque a visita ao Centro Histórico de Belém poderia começar no Carmo, então a pessoa visitava essa maquete, tinha uma compreensão do conjunto ou do percurso que iria se fazer, começando então, saindo do Fórum Land, que fica ao lado da Igreja do Carmo, a pessoa podia percorrer tudo até chegar à Catedral, a Santo Alexandre, dar a volta no Ver-o-Peso, e então, chegar até a estação. Lentamente chegando na Campina, conhecendo então o comércio e chegando na estação. Ou seja, de uma certa forma, foi uma felicidade que a pessoa pudesse estar ali, sabendo de tudo e começando a visita. Isso foi uma ideia que já Então lá na maquete ele tem uma síntese geral do Centro Histórico, do que realmente interessa ele conhecer, e depois ele pode sair Exatamente. a pé. E nesse seu estudo, que você chegou a pequenos detalhes, embora você seja belenense, muito tempo fora, o que é que lhe surpreende na cidade? O que é que você acha que realmente merece um destaque de uma riqueza arquitetônica e assim por diante? Olha, Mauro, eu me aproximei do Fórum Land nessa ocasião, o Estúdio Tupi, meu escritório,
Claro que uma aproximação com o Fórum Land foi uma aproximação via o arquiteto Land, então há um interesse, vamos dizer assim, inicial na obra do Land, que seria a nossa obra mais de maior vulto, vamos dizer, arquitetônico. Que é a obra religiosa dele, suas igrejas. Exatamente, e civil no caso do Palácio, que ali está, que eu acho que talvez seja o seu prédio mais importante, junto com a Igreja de Santana e São João. Mas o que eu acho interessante é que estamos fazendo a maquete enquanto estamos lendo um livro que está, enquanto Belém faz 400 anos, um livro muito famoso de arquitetura, chamado A Arquitetura da Cidade, de um autor italiano chamado Aldo Rossi, faz 50 anos. Então, eu propus à UFPA que pudéssemos construir a maquete enquanto lia-se o livro e fazia-se um workshop com os alunos. E é uma leitura de um livro que faz 50 anos, mas que ainda está, assim, vamos dizer, na pauta, na mesa daqueles que se preocupam em ler e estudar a cidade. Então, é um livro preocupado em você saber ler o patrimônio e entender a dinâmica urbana. Então, a construção dessa maquete é um laboratório, vis-a-vis a leitura de um grande autor. Então, esse laboratório que nasce, vamos dizer, no Land, vai se expandindo, então, para o século XIX, vai entrando no XX, na modernidade, até chegar a essas leis de tombamentos, então, e a cidade que aí está, que muitos acham que não está muito bem, mas eu tenho uma visão mais otimista. Eu acho que a dinâmica urbana é que está muito bem. Se a economia não está muito bem, é uma outra coisa. E o que você destaca nessa dinâmica? A dinâmica é o fato de que eu tive a oportunidade de trabalhar em Salvador, alguns anos atrás, no Centro Histórico de Salvador, e existiu uma grande diferença entre aquela parte que havia sido reformada, do Pelourinho, e depois do Carmo de Salvador, também de novo, onde se foi feito um hotel 5 estrelas, existia uma parte da Cidade Alta chamada Santo Antônio, além do Carmo, que estava em condições, vamos dizer, bem precárias, até piores do que o Centro Histórico de Belém. E eu, quando vim para cá, pensei, que bom que Belém, então, não teve ainda, vamos dizer, esse grande surto de se colocar o centro todo tombado, como se fosse uma maquetinha, certo? Toda pintada, colorida, para funcionar só para o turismo a priori, e sim um centro que está vivendo os problemas do país, mas ao mesmo tempo um centro que foi sujeito a reformas boas e ruins do seu patrimônio, do ponto de vista técnico e arquitetônico, ou seja, há igrejas restauradas, há monumentos restaurados, existem museus bons, existem museus... todos sendo utilizados, é um detalhe interessante. Então, né? A dinâmica do Centro Histórico de Belém eu acho muito rica, mesmo que ela envolva uma certa, pode-se dizer assim, entre aspas, uma certa decadência pseudo-estética, vamos dizer assim. Aldo, você imagina quantos elementos, quantos prédios você vai conseguir retratar na maquete? Isso. A maquete compõe um conjunto de 180 quadras, incluindo, vamos dizer, as praças e os espaços abertos, e um número que varia. Eu estou enganado, posso me enganar no número, mas é algo em torno de 12 mil edificações, mas o que importa dizer é o número que eu sei que esse é o número mesmo, são as 180 quadras, vamos dizer, os 150 quarteirões que estão sendo construídos. A gente tem duas equipes trabalhando lá, uma que constrói os prédios, vamos dizer, mais consagrados, por assim dizer, e uma equipe que está fazendo o levantamento das quadras residenciais, as quadras mais homogêneas, que não tem tantos monumentos. Eu estou vendo que está sendo por etapa, né? Começou, exatamente. Fez o ver o peso, foi devagar. E você acha que ela estará concluída quando? Isso. A primeira grande etapa é agora o mês de janeiro, em que eu pude trazer o meu escritório inteiro de São Paulo para cá, porque alguns são professores em São Paulo, então eram férias escolares. Por assim dizer, fechei o escritório em São Paulo e vim para Belém. O meu escritório está em Belém até o final do mês. E essa primeira etapa termina essa semana, que seria a constituição da parte envolvendo o Land, principalmente. E depois até a Páscoa, esse é um plano de fazer mais uma quaresma de trabalho aí, e vamos até a Páscoa completando o resto dos monumentos e o restante dos quarteirões. Eu vi toda a elevação da cidade, né? Santana e Catedral no mesmo nível, exatamente. O ver o peso bem mais já lá embaixo, por isso que enche quando tem a maré de lance, né? Exatamente. São coisas bastante interessantes. Terá iluminação, terá vida? Sim, existe um projeto de se fazer, vamos dizer, o em volta dessa maquete. Quer dizer, tudo nasceu de se fazer a maquete, o modelo, e em volta disso começaram a surgir novas ideias de então se fazer uma iluminação, uma caixa cênica, e nessa caixa cênica ter uma projeção em vídeo, que vai ser um documentário animado com iconografias da cidade, com alguns
trechos do making-off da própria maquete, com alguns voice-overs, vamos dizer, tanto meus como do professor Flávio, de outros professores e outros participantes, algo que possa ser um documentário daquilo que se está fazendo, mas também um documentário da história urbana da cidade, vis-à-vis a leitura dos livros que estava mencionando. E esse documentário está em produção, acredita-se que é possível fazer ele para Páscoa, ou então vamos ter uma outra grande inauguração. Qual é a contribuição do alunado? Ele realmente pega a planta e transforma lá em maquete? Exatamente. Ou ele tem um orientador que finaliza? Como é que Isso está muito bonito, porque inclusive quem faz maquetes muito bem no nosso escritório é um estudante de arquitetura, são 2 estudantes. O que é interessante é que são estudantes da Federal e de outras universidades em vários momentos do curso. Então você tem ali um corte através do curso todo. Alguns professores, inclusive, se envolveram diretamente e os estudantes estão recebendo o material iconográfico dos órgãos como o IFAM, Secult, o próprio Fórum Land, de outros escritórios de arquitetura que reformaram certos prédios, e esses desenhos estão sendo compatibilizados, ou seja, são colocados num certo formato homogêneo, e então passam a ser construídos de madeira balsa, que é uma madeira que se encontra no sul do país para fazer aeromodelismo, mas que é prima do Miriti, então, por assim dizer, é Miriti. Então, vamos dizer... Então, e você não imaginou a possibilidade de incluir o Miriti, não? A gente imaginou, mas a questão é que o Miriti, a forma como você recebe ele para cortar e manipular, ele é bastante espesso. E como os detalhes, às vezes, são finos, a balsa ali é um primo. Fica mais rápido. Uma gricela do Miriti, mas são muito parecidos. A vegetação no centro histórico será contemplada? Sim. A gente está bolando a forma... Meio carente, né? Mas sim, ainda existe. Ainda existe. A gente está bolando uma forma de representar as árvores para que, inclusive, as copas possam estar presentes no seu diâmetro, vamos dizer assim. Ou seja, existem copas que são do tamanho de edifícios. Então, é interessante que as pessoas, olhando de cima, possam perceber essa dimensão. A doca do Ver-o-Peso, com as suas embarcações, isso tudo será contemplado. Sim, exatamente. Para poder dar uma dinâmica ali. As crianças, que é uma coisa que eu imagino, que vão visitar essa maquete a título de visitas escolares, existe uma dimensão mágica e muito interessante, educacional, né, para as crianças. Então, eu acho isso interessante. Quando a gente decidiu a altura da mesa onde colocaríamos a maquete, você imaginou como que uma criança de X anos até um pré-adolescente vai olhar a cidade, até um adulto, ou seja, você vai mudar o seu ângulo de visão à medida que você cresce, e de devagarinho vai decolar um pouco essa sensação. A gente não baixou tanto o nível da maquete para que você não pudesse ter para que houvesse um certo limite do quanto que você pode ver isso. É um trabalho estático, concluído aí na Páscoa, acabou e pronto, fica para visitação aí 2 anos, 3 anos, você imagina em algo, um processo que pode ser ampliado, pode ser enriquecido? O que você imagina, Mauro, daqui para frente? Essa pergunta é muito boa, porque o grande lance de se fazer um modelo, quer dizer, em escala da cidade, de uma parte da cidade, é a possibilidade de ser um laboratório da cidade, para trás e para frente, ou seja, na eternidade. Quero dizer, pode-se tirar, então, o estacionamento subterrâneo da Palmeira e se refazer a fábrica, as caixas d'água da Palmeira, que então lá você pode ver na topografia, que é a parte mais alta do centro histórico, então é por isso que a caixa d'água estava ali. Ou, vamos dizer assim, os estudantes da universidade poderiam agendar horários para manipular essa maquete e inserir edifícios futuros que então fazem parte da sua própria educação ou o próprio concurso de arquitetura sobre partes do centro que está sendo feito, poderiam ser testados nessa maquete, fotografados, sujeitos a um júri. Então você percebe a dimensão de laboratório, a riqueza que ela pode ser como um instrumento de trabalho na cidade. Eu acho que é aí que está um grande lance. Você, através do seu escritório, doou todo esse seu trabalho para Belém, mas tem um custo para que isso seja feito. As empresas estão sendo chamadas para contribuir. Sim. A priori, eu fiz isso como disse, estou fazendo como um presente de aniversário para a cidade, ou seja, todo o meu pessoal está aqui, homem-hora, o telefone tocando em São Paulo que não está redirecionado para cá, então isso tudo é um presente que eu estou dando a custo zero, mas a Universidade Federal do Pará, junto ao Fórum Land e a Prefeitura de Belém, ajudaram a custear o material. Eu quero dizer, comprar a madeira, fazer a mesa onde a maquete está sendo construída, propor alguma iluminação. Sobre isso está havendo um certo trabalho de se perguntar para a sociedade civil se há o interesse deles, e eu acredito que haja,
de serem amigos desse trabalho para contribuírem, talvez, para que esse filme possa ser feito uma qualidade melhor, ou que a iluminação tenha uma capacidade tecnológica mais sofisticada para iluminar certos prédios, não seja só uma iluminação simplória. Mas eu acredito que, à medida que as coisas vão se divulgando, as pessoas vão se aproximando. Olha, parabéns pelo trabalho, a gente vai lutar para ajudar no que puder. Na Semana da Páscoa estará... Imagino que vamos ver a cidade toda ali, renascendo, né, na Páscoa. Isso. O Fórum Land fica na Praça do Carmo, ao lado da Igreja do Carmo. Né? É um ambiente muito apropriado para você sentir o centro histórico. Exatamente. E parabéns, eu espero que lá perto a gente tenha algumas imagens que a gente possa mostrar. Vou lhe convidar que você volte aqui para você explicar para o nosso telespectador mais detalhes da maquete já mais ou menos pronta. Né? Legal. Eu agradeço muito o espaço aqui para poder falar de arquitetura e de divulgar o trabalho. Obrigado pela entrevista, Aldo. Muito obrigado, Mauro. Obrigado pela sua companhia. Estaremos de volta na próxima semana. Tchau.